Graça e paz da parte do Senhor. Pega a sua Bíblia. Hoje é João, capítulo de número 4. Vamos falar sobre essa história, essa conversa, que é mais do que conhecida na Bíblia, mas eu tenho algumas aplicações proféticas de Deus para a tua vida, né? Então pega a sua Bíblia, pega uma caneta, um marca-texto. João é capítulo 4, tá? Evangelho escrito por João, no capítulo número 4. Ele inicia dizendo o seguinte: os fariseus ouviram falar. Você consegue entender que tem coisas que você não precisa ficar tentando mostrar, tá? E zeloso normalmente é assim. Aqueles que se acham que fazem mais, eles não estão preocupados em ver. Eles sempre se baseiam nisso aqui, ó. Ó, eles ouviram falar. Ouviram falar o que de Jesus? E lembrando, eles precisam ouvir e falar que Jesus. Não ouvir falar do Renan. Não ouvir falar de Maria. Não ouvir falar do Davi. Não ouvir falar da Rebeca. O que nós fazemos precisa fazer com que o nome de Jesus vá. Tá? E eles ouviram falar que Jesus estava, olha, duas palavras, fazendo e batizando. O que as pessoas precisam ouvir é que nós estamos fazendo e batizando. Fazendo e batizando. A pessoa não tem que ouvir falar que nós estamos fofocando, mentindo, criando intriga, pensando. Não, não, chega disso. O que o evangelho é ação. Ação. O evangelho é ação, é fazer e batizar. Eles estavam vindo que batizava mais do que João, mas é entender que as coisas de Jesus não são disputas. Quem está falando isso são os fariseus. Jesus não está preocupado em fazer mais do que. O que Jesus quer é fazer e batizar. Jesus está preocupado em fazer e batizar. Ele não está preocupado em fazer mais do que. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Você consegue entender que somos nós que fazemos. Nós que fazemos em nome de Jesus. Então, Jesus faz através dos seus discípulos. Gente, é um privilégio ser discípulo de Jesus. Porque ele mesmo não fazia. Mas sou eu discípulo que faço. Mas as pessoas precisam ouvir do nome dele. Você pode dar uma glória a Deus por isso. Eu faço, é um privilégio meu fazer, ser discípulo. Fazer o quê? Fazer e batizar, mas é o nome dele que precisa ser soado, é o nome dele que precisa ir. Quando o Senhor ficou sabendo disso, Jesus fica sabendo disso, ele sai da Judéia e volta mais uma vez para a Galiléia, porque Jesus não está preocupado em ter embates com pessoas, ele não precisa se justificar. Jesus aqui não está para criar guerras. Então Jesus, é isso, vocês querem? Então sai de cena. E eu volto mais uma vez para a Galiléia. Sabe que lugar é esse aqui, Galiléia? Lembra do primeiro milagre dele? Está registrado? Está registrado aqui na Bíblia, nós lemos isso. Lemos isso no primeiro capítulo. Ó, vê o que te lembra essa cidade aqui, ó. Caná. Então, Jesus volta mais uma vez naquele lugar onde ele já realizou o milagre. Eu preciso frisar isso aqui porque tem pessoas que às vezes estão pensando assim, mas um dia Jesus já fez na minha vida, eu acho que ele não volta mais. Eu acho que no passado Jesus fez, eu acho que não tem mais chance para mim, não tem mais oportunidade. Aqui a Bíblia está dizendo, voltou uma vez mais a Galiléia. É Jesus dizendo hoje para algumas pessoas, o que eu fiz através de você no passado, eu volto mais uma vez. Se for necessário entrar mais uma vez, eu entro. Se for necessário usar mais uma vez, eu uso. Se for necessário falar mais uma vez, eu falo. Volto mais uma vez. Versículo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Necessário, acho lindo essa palavra necessário
tem a raiz de necessidade. Porque Jesus não se move por qualquer coisa. Necessidade. Jesus se move por propósito. Jesus não se move por qualquer coisa. E aí, quando há necessidade, quando há o propósito do Pai, Jesus, ele se movimenta. Se for necessário, ele muda o caminho só para ter um encontro com o propósito. Você consegue entender isso? Jesus não se move por qualquer coisa. Jesus se move por propósito. Ele se move porque há uma necessidade dele agir. Versículo 5. E assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, olha isso aqui, Jesus, olha isso aqui. Está falando de Jesus, ó. Jesus cansado da viagem. A viagem às vezes nos cansa. O caminho às vezes nos cansa. Quando nós mudamos a direção, nos cansa. Sim, cansa. Cansou Jesus. Consegue entender isso? Jesus está cansado. Jesus está cansado. Cansado do quê? Da viagem. Da viagem que ele está fazendo por um propósito. Então, o propósito, a movimentação dele até o propósito, o cansou. É entender que isso não só acontece só contigo, não. Faz parte. Toda vez que nós estamos fazendo as coisas por Jesus, nós nos movimentamos, nós nos cansamos. Só que o que Jesus faz em relação a esse cansaço? Jesus senta-se. Sentou-se. Ele não parou. Quando eu digo aqui parar, é não desistir, não é abandonar. Ele sentou-se com um objetivo. Qual é o objetivo dele? Descansar. E não desistir. Jesus agora está sentado à beira do poço. E ele senta-se aonde, gente? Olha, Jesus senta-se. Ele senta-se aonde? Em qualquer lugar. Jesus está cansado. Está cansado e isto é por volta de meio-dia. Sol está quente, é um sol forte, ele está cansado, né? Ele precisa de provisão. Se ele precisa de provisão, onde que ele vai buscar? No deserto? Quando você está cansado, cansada, onde você está buscando suas provisões? Em locais onde você consegue ter a sua fonte de reforço de alimentação, ou você está indo para buscar em locais onde você não vai encontrar aquilo que é necessário? É por isso que Jesus, olha, ele vai à beira do poço. Ele senta-se, estou cansado, eu por um momento eu me assento para descansar, mas ao lado ou junto daquilo que pode me dar aquilo que eu necessito no momento. Estou falando isso porque tem pessoas que estão indo buscar aquilo que necessitam em locais errados. Você consegue entender isso? Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me um pouco de água. Ó, dê-me. Quando eu encontro com Jesus, quando há um encontro, quando eu me encontro com Jesus, é entender que não sou eu que peço a Ele. É Ele que primeiro me pede. O céu está com uma necessidade, você consegue entender? O céu está com uma necessidade, está cansado. O céu necessita de algo, ele está te pedindo. Quando Jesus vai se encontrar contigo, é porque o céu necessita de algo que você pode dar a ele. O céu não vai te pedir nada que você não consiga dar para ele. O céu não vai te pedir nada que você não possa realizar por ele.
E outra coisa, o céu não vai te pedir nada que seja extraordinário, o céu vai te pedir aquilo que é natural. E quando você entrega o que é natural para o céu, quando você entrega o que é natural para Jesus, Jesus realiza o que é extraordinário na sua vida. Quando você entrega aquilo que lhe é possível, quando você abre mão, quando você deposita em Jesus aquilo que ele está pedindo a você, esse Jesus, ele realiza sobrenatural, extraordinário na sua vida. Versículo 8, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, deixaram ele sozinho. Você consegue entender que quando Jesus quer ter um encontro com alguém, às vezes é necessário retirar pessoas que estão do nosso lado? Estou falando isso porque tem pessoas que estão reclamando que foi embora amigos, que foi embora fulano, que foi embora parente, todo mundo sumiu. Às vezes é necessário algumas pessoas irem para que Jesus se encontre contigo. É necessário algumas pessoas irem embora, porque Jesus precisa falar contigo, mas pessoalmente, sozinhos, a sós, no momento sozinho. Então, às vezes, deixa aí quem tem que ir. Ainda que seja momentaneamente, vá. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Pois os judeus, não foi Jesus. Quem faz isso são os judeus. Os judeus não se dão bem. Ah, Jesus, mas tu és judeu. Não, eles. Jesus não se move pelo comportamento ou cultura dos outros. Jesus não se move por aquilo que outras pessoas entendem, acham. Não, porque aqui na igreja é assim. Não, Jesus não se move. Jesus se move pelo seu propósito. Você consegue entender isso? Jesus não está preso a comportamentos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse... Olha, isso aqui são duas palavras, olha. O dom, presente. Se você soubesse que isso primeiro é um presente de Deus. E outra coisa, quem está lhe pedindo? Sabe quais são os nossos problemas, gente? Primeiro, que nós não entendemos que esse encontro, tudo que Jesus faz em nós, através de nós, é um presente. Outro, nós não entendemos quem ele é. Por quê? Porque quando nós não entendemos isso, quando nós não entendemos que é dom e que é presente, você saberia o que pedir. Você lhe teria pedido. Entendeu? Por não conhecer o presente de Deus, a graça, e não conhecer quem é esse dono da graça, a verdade é que nós não sabemos pedir. Sabe por que algumas coisas não acontecem na nossa vida? Algumas orações não são respondidas? Porque nós não sabemos o que é isso, que é o presente de Deus e que é a graça dele sobre a nossa vida. Ó, é graça. E quem é o próprio Deus? Não conhecemos eles. Versículo 11. Olha, aí ela começa a colocar empecilhos. Olha, disse a mulher: o Senhor não tem como tirar. Não tem como, não tem instrumentos. Tem pessoas olhando para você e falando assim: não tem instrumento necessário para realizar. Mas não sabe quem é. Você pode não ter instrumento em mãos, mas você se relaciona com o instrumento. Qual a outra coisa que ela fala? Olha, o poço é fundo. Ela fala assim: eu conheço o fundo desse poço e sei que você não tem instrumento para tirar isso. Aí depois que ela faz a pergunta: aonde posso conseguir essa água? Você consegue entender que tem pessoas que não têm acesso, conhecem o fundo do poço, mas tudo coloca empecilhos antes de fazer a pergunta necessária para Jesus? Em vez de... Primeira coisa que você precisa fazer é: onde eu posso conseguir essa água, Jesus? Jesus, como que eu posso conseguir essa unção? Como que eu posso conseguir essa ferramenta? Como que eu posso conseguir esse milagre? E não ficar colocando os empecilhos em Jesus. Não colocar. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Sabe o que ela está falando aqui? É uma pessoa que está presa ao passado. Jacó passou. Jacó passou. Já passou. Você consegue entender que tem pessoas que não conseguem viver o hoje. Não conseguem estar bebendo água viva porque ainda está preso ao passado. Está preso àquela paternidade do passado.
Teve coisas que no passado deram certo, mas que está presente hoje em você é maior. Olha o versículo 13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Jesus está falando assim: eu estou falando do presente. Olha, enquanto se você beber do passado, você vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der hoje, nunca mais terá sede. Olha, versículo 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Enquanto você está preso ao passado, você tem sede outra vez. Mas quando você passar a se relacionar com quem está presente hoje na sua vida, Jesus, atenta para o presente, para aquele que está na sua frente agora. Porque enquanto você estiver preso ao passado, presa ao passado, você continuará com sede. Mas quando você passar a se atentar para aquele que está agora diante de você, no presente, viva hoje, beba hoje. E qual o resultado? Nunca mais. Nunca mais. Você pode dizer um amém por essa palavra? Eu vou encerrar por aqui essa primeira parte, depois eu vou dar sequência a esse texto, tá bom? Eu quero te convidar primeiro a curtir e compartilhar essa palavra com alguém que precisa receber essas palavras proféticas. Você aceita esse desafio? Compartilhar com uma amiga, com um amigo, com aquele companheiro que você sabe que precisa ouvir essa palavra? Então, vai, envia para ele. Envia para ele com carinho, com amor. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar e eu espero você com muito carinho no nosso próximo vídeo.